comissão de Esta plenária, conferência será gravada leitura agora. da ata da sessão anterior. Por favor, Adriana. Ata da 40ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 14 dias do mês de dezembro do ano 2021, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela douta procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Ao tempo que foi lida em terceira leitura a proposta de resolução normativa que institui e regulamenta o SIAP, Sistema Integrado de Auditoria Pública no Estado de Alagoas, e dispõe sobre a execução contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos prazos estabelecidos nessa resolução, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente colocou à disposição do pleno a proposta do planejamento estratégico. O mesmo havia sido enviado aos gabinetes na sessão do dia 23 de novembro do corrente ano, ficando aprovada a implementação da proposta para o ano de 2022. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 11.011/2014, prestação de contas de governo, exercício 2013. Aprovado parecer prévio pela rejeição das contas. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 891/2018, recurso de reconsideração. Aprovado acordo 73. TC 4724/2007, prestação de contas de governo, exercício 2006, solicitado vista pelo senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Não havendo mais processo a relatar, o excelente senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Rosa. De acordo, presidente. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu só queria um esclarecimento, que não foi tão rápido a questão da discussão, seria a respeito da quantidade de leituras dessa resolução. Qual seria a de hoje? A de hoje ela vai ler ainda. Ela vai ler ainda. Depois da pauta, ela vai a resolução anterior e a resolução nova vai ser lida hoje, certo? Resolução nova? Okay. Tem uma antiga e tem uma proposta nova que vai ser lida hoje em primeira leitura. Presidente. Pois não, conselheira Rosa. Por gentileza, eu gostaria só de conferir se eu fiquei na dúvida se eu estava ou não presente nessa sessão, a última sessão. Deixa eu ver. Adriana, verifique se a conselheira Rosa está presente, por favor. Presidente, ela não estava presente. Não estava. Em virtude disso, presidente, a minha manifestação anterior, eu gostaria que Vossa Excelência considerasse como inválida, porque, em virtude desse fato, né? Eu não estava presente à sessão. Obrigada. Ok. Então, conselheira Rosa, o voto de aprovação está retirado, tendo em vista ela não está presente na sessão que estamos aprovando a ata. Conselheira Selma, então, como é que vota na data, votação da ata? Eu não tenho certeza se vai haver ou não aprovação com relação à resolução anterior, que eu não sei exatamente. Não vai aprovar hoje, conselheira Selma. Né? Ela está em quarta leitura hoje ainda. Adriana, é a quarta leitura hoje por favor. Presidente, hoje é a quarta leitura, isso mesmo. É a quarta leitura ainda, conselheira Selma. Perfeitamente, excelência. Então, de acordo com a leitura do texto da referida ata da sessão. Ok. Conselheiro Fernando.
De acordo, presidente, aproveitando o ensejo para parabenizar a doutora Adriana pelo aniversário dela hoje. Ah, parabéns, doutora Adriana. Vamos lá, no final a gente vê. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, da mesma forma, voto pela aprovação e também estendo os votos de parabéns aí à Adriana, desejando tudo de bom para ela. Conselheiro Alberto. Pela aprovação, senhor presidente, e parabéns à nossa colega Adriana. Tá, ok. Então, a ata está aprovada e já puxando aí o carro que o Fernando trouxe, queria parabenizar a Adriana, que ela tenha muita saúde, muita paz e parabéns também porque está trabalhando no dia de hoje. Parabéns, Adriana. Eu solicito a Adriana a leitura da quarta leitura da proposta de resolução anterior e da primeira leitura da proposta de hoje, da resolução de hoje. Por favor. Resolução normativa. Institui e regulamenta o SIAP, Sistema Integrado de Auditoria Pública, no Estado de Alagoas, e dispõe sobre a execução contábil, orçamentária, financeira e patrimonial nos prazos estabelecidos nesta resolução. Da relatoria do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Resolução normativa. Altera a redação do artigo 8º do Código de Ética dos membros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e acrescenta o artigo 9º-A no mesmo diploma normativo. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em primeira leitura. Ok. Senhor presidente. Conselheira Cel. Deu um problema aqui, eu saí, voltei agora, eu só ouvi o final da relatoria do conselheiro Rodrigo Cavalcante. O que se trata, excelência? Adriano, por gentileza, repete aí que o conselheiro Anselmo teve um problema na comunicação, por favor. Pois não, presidente. Resolução normativa. Altera a redação do artigo 8º do Código de Ética dos membros do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e acrescenta o artigo 9º-A no mesmo diploma normativo. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em primeira leitura. Senhor presidente, eu só queria indagar a respeito dessa proposta. Ela já foi encaminhada formalmente aos gabinetes? Ela deve... O conselheiro Rodrigo, por favor, foi encaminhada o conselheiro Rodrigo, por gentileza. Presidente, também tem uma segunda proposta encaminhada por mim, de normatização do termo de ajustamento de gestão, né? Só esclarecendo, são duas propostas. Uma que altera o Código de Ética e a segunda que regulamenta o termo de ajustamento de gestão. As duas propostas foram encaminhadas tanto no WhatsApp do grupo quanto por ofício para todos os conselheiros, presidente. Então, foi encaminhado, conselheiro, aos gabinetes. Grato, excelência. Adriana, por gentileza, leia também a outra proposta de resolução do conselheiro Rodrigo. Presidente. Resolução normativa. Normatiza o termo de ajustamento de gestão no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, lida em primeira leitura. Ok, então foi lida agora as duas, conselheiro Rodrigo, como primeira leitura. Então, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, e o doutor Ricardo representando aqui o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, para relatar a conselheira Rosa Albuquerque. Presidente, eu não tenho pauta para esta sessão. Obrigada. Conselheira Maria Cleide. Presidente, eu quero nesse momento apenas dar as boas-vindas a todos os conselheiros, um bom dia, e já começando o nosso ano 2022, né, que traga muita paz e saúde,
e informar que não tenho pauta para hoje, presidente. Ok. Conselheiro Selmo. Senhor presidente, tendo em vista o funcionamento ainda ordinário, normal do tribunal, em virtude das férias coletivas de atos de Vossa Excelência, no qual o nosso gabinete, aderiu em sua totalidade, haveria impossibilidade de qualquer trazida de processo para o julgamento de hoje, qualquer confecção de pauta e referida publicação. Sendo assim, acredito assim que terminarem as férias coletivas, isso será regularizado e teremos aí funcionamento normal também do Tribunal, Excelência. Agradeço. Obrigado. Conselheiro Fernando. Sem pauta para essa sessão, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também sem pauta, presidente. Conselheiro Alberto, com a palavra. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, todos que nos assistem. Trago 3 processos, 3 recursos, né, relativo a processos que nós chamamos de FUNCONTAS, né, relativamente à aplicação de multa. Inicio, então, o primeiro processo, que é o do número 1066 de 19. A unidade interessada é o Fundo Municipal de Saúde de Pindoba, responsável a senhora Elineide Henrique Soares Barbosa, gestora 16 de 2014. Trata-se de processo originado pelo FUNCONTAS, com vista à aplicação de multa à gestora já declinada, em função da inobservância do prazo legal a esta acordo da 5ª remessa do SICAP 2014, instituída pela Instituição Normativa 4 de 2011. Aliás, normativa 2 de 2010 e alterada pela Instituição Normativa 4 de 2011. Em razão do não envio dos documentos em tempo hábil, a gestora foi devidamente notificada através do ofício 410 de 2019 para que, em observância ao princípio de ampla defesa contraditória, apresentasse manifestação no prazo de 5 dias. Após a segunda Câmara desta Corte, o acordo de número 2509 de 2019, a relatoria deste conselheiro julgou feito, adotando a seguinte providência: aplicar multa de Sr. Perfaus à referida gestora, em razão do não envio no prazo regulamentado da 5ª remessa do SICAP relativa a 2014. Em 17 de agosto de 2020, a gestora foi notificada do teor do acórdão, através do ofício 577 de 2020, FUNCONTAS. Em 21 de 10 de 2020, a gestora apresentou recurso de revisão, no qual alega, em síntese, que houve cessamento de defesa, violação do devido processo legal e ao contraditório, pois nunca teve acesso aos autos. Alega ainda a prescrição do fato gerador, pois da data do fato à efetiva atuação desse acordo se passaram mais de 5 anos. Por fim, pugna que, caso as alterações anteriores não prosperem, a redução do valor da multa, pois o imposto sacrificaria a existência da gestora e sua família. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer A6-PMPC 2743 de 2021, da lavra do procurador Gustavo Henrique Santos, concluindo que não há interesse público que justifique a atuação ministerial nesses processos do FUNCONTAS. Dentro do contexto exposto, resta... Não, já é isso, senhor presidente. Desculpe, senhoras conselheiras, é o relatório. Doutor Ricardo. Presidente, senhores conselheiros, né, inicialmente saudar a todos, né, pela retomada das atividades neste ano, desejando que todos estejam bem, com saúde, que a gente tenha um ano 2022 bastante profícuo. E parabenizar também a servidora Adriana pelo seu aniversário. Quanto ao processo em tela, o colega manifestou-se pela ausência de interesse público, né, nas demandas relacionadas ao FUNCONTAS. Então, reitero aqui a manifestação do colega, que é a manifestação do Ministério de Contas nos autos, mas ressalvo o entendimento pessoal particular de que o Ministério Público de Contas deve atuar nesses processos. Mas, nesse caso aqui, nós iremos ratificar a manifestação do colega nos termos já apresentados pelo eminente relator. É o parecer, senhor presidente. Alberto.
Peço vênia para passar... Senhor presidente, senhor relator, por gentileza. Conselheira Selma. Presidente, eu queria solicitar de Vossa Excelência, regimentalmente, podermos entrar da sessão, por enquanto, farei de tudo para voltar. Surgiu um probleminha aqui, infelizmente, do qual somente eu posso tentar resolver. Ok. Queria que Vossa Excelência me autorizasse. Obrigado, senhor. Eu agradeço aos colegas, doutor Alberto, obrigado pela gentileza. Ok. Alberto, com a palavra. Continuando, peço vênia para passar pela competência e admissibilidade a respeito do processo, inclusive porque se trata de processo já julgado, né? Então, estamos aqui com recurso. Bom, analisando o recurso, verificamos que ocorreu a prescrição, né? A prescrição punitiva, de fato, neste processo. E em razão, e eu estou aqui reduzindo, né? Para que Vossa Excelência não fique tão cansativo, já que é um processo tão simples. Concluo, por conta disso, de conhecer do recurso de revisão com pedido de reconsideração ao plenário, declarar a nulidade da decisão proferida no acórdão de número 509/2019 do processo 1066, o próximo processo, publicado em 10 de 6 de 2019, em decorrência da prescrição da prescrição punitiva. Julgar a extinção do processo, referido processo 1066, com análise de mérito, com base no 169 do nosso regimento interno e súmula 1 de 2019, considerando a prescrição da prescrição punitiva. Encaminhar ao FUNCONTAS para o cumprimento do artigo 3º e possível manifestação recursal do Parquet de Contas, da ciência com cópia dessa decisão à interessada, a senhora Elineide Henrique Soares Barbosa, e a publicidade para os fins de direito. É como eu proponho essa decisão. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação. Conselheira Rosa. Presidente. Conselheiro Rodrigo, desculpe, pode falar, conselheiro. Apenas para tentar compreender um pouco, Vossa Excelência está colhendo a prescrição quinquenal ou a intercorrente? A quinquenal. Quinquenal? Isso. Bom, naquela divergência que a gente tem com relação ao início do prazo dos marcos temporais, não é isso? Isso, exatamente. Ok, presidente. Conselheira Rosa, então. Com o relator, presidente. Acompanha a proposta. Okay. Conselheira Maria Cleide. Acompanho a proposta do relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Presidente, eu só vou pedir vênia para divergir do relator em razão de divergência de entendimento com relação ao prazo, ao início do prazo, né, de contagem do prazo prescricional. Mas é isso. Ok. Aprovado com o voto contrário do conselheiro Rodrigo. Conselheiro Alberto continua com a palavra. Senhor presidente, continuando, passo agora a relatar também recurso no processo 4006 de 2017. A unidade responsável é o Fundo de Previdência dos Servidores do município de Novo Lino. O responsável, o senhor João Miguel da Silva, gestor exercício 2016. Trata-se de um recurso de reconsideração recebido como recurso de revisão, em razão da fungibilidade. Tratam os autos do recurso de revisão interposto pelo senhor João Miguel da Silva, devido à inobservância do prazo legal para o envio de cópia da primeira remessa do SICAP 2016, correspondente a mês de janeiro e fevereiro de 2016, contrariando a resolução normativa 2 de 2010. E em razão do não envio da primeira remessa de CAP em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado através do ofício 345/2017. Não foram juntadas qualquer defesa ou justificativa do gestor. Então, em 18 de julho de 2017, o Pleno desta Corte, por meio do acórdão 1143/2017,
publicada em 19 de setembro de 2017, acolheu o voto da conselheira relator, decidindo pela aplicação de multa de 100 UPFAUs ao gestor referido, senhor João Miguel da Silva. Em 21 de nove de 2020, o gestor foi notificado por meio do ofício 1024/2020, quando se observa o AR, para proceder com o recolhimento da multa aplicada no valor de 100 UPFAUs, conforme acordo 1143/2017. Em 10 de novembro de 2020, o gestor apresentou recurso de revisão, no qual alega em síntese que o processo ficou sem movimentação por mais de 3 anos, e de tal forma acabou por culminar a prescrição da pretensão estatal, conforme a Lei 9873/99, e jurisprudência sobre o tema. Além disso, alega o gestor que o valor da sanção é excessivo, e dessa forma acaba por revelar proporcionalidade e razoabilidade, pois o valor da multa representa 60% da remuneração do gestor, o que representaria um gravame excessivo. O Ministério Público de Contas, de forma sintética, também se manifestou da falta de interesse público nesse processo. O processo se tornou ao gabinete do conselheiro relator Alberto Pires Alves de Abreu em 16 de novembro de 2021, conforme despacho de encaminhamento do Ministério Público de Contas. É o relatório, senhores conselheiros, senhor presidente. Doutor Ricardo. Presidente, senhores conselheiros, senhor relator, da mesma maneira que houve anteriormente, o Ministério Público de Contas ratifica o parecer 2741/2021 no sentido da ausência de interesse público, da atuação no feito, né, ressalvando o entendimento pessoal. É o parecer, senhor presidente. Ok. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, esse processo tem uma pequena diferença, e que é por isso que eu o lerei com mais calma, certo? Trata-se, na realidade, que o acórdão é uma prescrição intercorrente após o acórdão. É uma coisa diferente. Porém, aqui se trata que o acórdão não transitou em julgado, né? E que por isso que eu trago esse ponto que foi levantado por um assessor, né? Muito que pesquisa isso aqui, e assim eu lerei. Ultrapassada a verificação dos pressupostos de admissibilidade, cumpre preliminarmente enfrentar a questão posta como fundamento jurídico do recurso interno, a prescrição da prescrição punitiva. O recorrente alega que houve violação legal da Lei 9873 de 99, havendo a prescrição quinquenal do procedimento que culminou no Acórdão 1143/2017, destacando que o processo de cobrança da infração supostamente cometida, consignado nos autos, está paralisado há mais de 3 anos, portanto, não podem ser objeto de punição conforme a previsão legal mencionada. Neste caso, o recurso é tempestivo e, apesar da falha do instrumento escolhido para combater a decisão, se prevalecer o princípio da fungibilidade, assim será acolhido. Sendo assim, em atenção ao princípio da fungibilidade, que consiste na possibilidade de admissão de um recurso interposto por outro, que foi possível no caso em tela, entre o recurso de revisão ao plenário e o pedido de revisão, razão pela qual o recurso, penso, seja considerado tempestivo, visto que o recorrente foi comunicado a decisão em 5 de 11 de 2020, conforme o AR, e cuja a publicação se deu no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Alagoas em 18 de setembro de 2017, e o recurso foi impetrado em 10 de 11 de 2020, atendendo o requisito necessário para sua interposição a ser formulado uma única vez dentro do prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 53 da lei orgânica desta Corte. No que se refere às alegações de violação da lei, analisando os autos, verifica-se que a publicação do acórdão, em 1143, de 2017, ocorreu em 19 de setembro de 2017, mas não houve juntada da certidão do trânsito em julgado, fato que não dotou o acórdão de definitividade. Assim, até a efetiva notificação do gestor, em 21 de setembro de 2020, passaram-se mais de 3 anos, o que faz incidir o Instituto da Prescrição Intercorrente, previsto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873/99, em verbos,
incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de 3 anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional, de acordo com a avaliação, se for o caso. Vale ressaltar que a lei estadual 5, a nossa lei orgânica, não dispõe de previsão específica de prazo prescricional quanto ao julgamento, e que foi reconhecida através da súmula número 1, né, da nossa Corte. Deste modo, no caso em tela, analisar-se a incidência do estudo da prescrição intercorrente à pretensão punitiva desta Corte, como prevê o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873. Destaca-se que essa Corte já vem adotando este posicionamento consolidado através da súmula 1, não em relação à pressão intercorrente após o acórdão. Dessa forma, considerando que esses autos ficaram paralisados por mais de 3 anos nesta Corte, após o acórdão não transitado em julgado, caracteriza-se inércia processual deste tribunal, implicando a extinção processual com a análise do mérito e reconhecendo a incidência da pressão intercorrente pelos fundamentos já expostos. Vale ressaltar que o Ministério Público de Contas já emitiu um parecer em concordância com o Instituto da Pressão Intercorrente suscitada pelo relator ao analisar os presentes autos, e disso fica dispensada a necessidade de encaminhá-lo ao Parquet de Contas, em cumprimento ao artigo 2º da resolução normativa. E assim, eu concluo pela proposta de decisão que Vossas Excelências decidam conhecer do presente recurso de revisão como recurso de reconsideração, declarar a nulidade do acordo proferido de número 1143 2017, dar provimento ao recurso de revisão, apresentado pelo senhor João Miguel da Silva, reconhecendo a pressão intercorrente, julgar a extinção do processo 4006, o presente processo, com análise médica, com reconhecimento da extinção da pressão intercorrente, encaminhar o FUNCONTAS, né, para cumprimento do artigo 3º da resolução, dar cópia dessa decisão, a caso Vossas Excelências assim acatem, ao senhor João Miguel da Silva, e a publicidade para os fins de direito. É como eu proponho essa decisão a Vossas Excelências. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Rosa. Acompanho a proposta trazida pelo conselheiro. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Também acompanho o relator, presidente. Aprovado, Alberto. Senhor presidente, então me encaminho para o último processo da minha pauta por hoje. Também o processo 7041/2017, também processo que nós chamamos de FUNCONTAS. A unidade responsável é o Fundo Municipal de Previdência do Servidor do município de Novo Lino. Responsável o senhor João Miguel da Silva, que também já o foi anteriormente. Recurso de reconsideração, recebido como recurso de revisão. Tratam-se os autos de recurso de revisão interposto pelo senhor João Miguel da Silva, gestor do município de Previdência do Servidor de Novo Lino, desde 2015, em observância do prazo legal do envio da prazo regulamentar para envio de cópia da segunda remessa do SICAP 2015, correspondente aos meses de março e abril de 2015. Em razão do não envio da segunda remessa em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado pelo ofício 722/2017, consoante se observa no AR, datado de 10 de julho de 2017, para que observasse o da ampla defesa contraditório apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Não fora juntada qualquer defesa justificada pelo gestor. Então, em 6 de outubro de 2017, o Pleno desta Corte, por meio do acórdão 1657/2017, publicado em 6 de 10 de 2017, acolheu
conselheiro relator, decidindo pela aplicação de multa de senhor P. Fausto ao senhor João Miguel da Silva. Em 5 de 11 de 2020, o gestor foi notificado por meio do ofício 942/2020, Funcontas, para proceder com o recolhimento da multa aplicada no valor referido de senhor P. Fausto, conforme acordo 1647/2017. Em 10 de novembro de 2020, o gestor apresentou recurso de revisão, no qual alega, em síntese, que o processo ficou sem qualquer movimentação por mais de 3 anos, e de tal forma acabou por culminar a prescrição da prestação estatal, conforme a Lei 9873/99 e jurisprudência desta Corte sobre o tema. Além disso, alega o gestor que o valor da sanção é excessivo e, de forma, acaba por violar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois o valor representa 60% do valor dos seus vencimentos. O Ministério Público de Contas exarou o parecer par 6 MPC 2740/2021, da valor do Dr. Gustavo Henrique Santos, da 5ª Procuradoria de Contas, no sentido de que, reconhecendo a prescrição, mas, nesse caso, mas também manifestando-se pela desnecessidade da atuação ministerial nesse caso, apesar de reconhecer a prescrição. O processo se tornou ao gabinete em 16 de novembro de 2021, conforme despacho do Ministério Público de Contas. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras. Doutor Ricardo. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, mais uma vez eu reitero a manifestação do colega, né? No caso concreto, ressalvando o entendimento particular, mas, assim, aproveitando, já que o debate está posto, no que se refere à prescrição, eu acho importante contribuir o entendimento nosso, lá pelo menos na primeira Procuradoria, já que atuamos nesse processo, embora não seja especificamente esse caso, talvez, mas o caso anterior tratava sobre isso, no que se refere à prescrição intercorrente, né? O entendimento nosso é que essas regras de prescrição, elas devem ser interpretadas de maneira restrita, né? Já que elas acabam extinguindo essa possibilidade do tribunal exercer uma atuação importante de fiscalização. Então, nesse sentido, nós lá, pelo menos, temos adotado a lei por analogia, já que é um entendimento do tribunal, na súmula 1, mas em relação à fase de execução, nós entendemos que a lei ela regulamenta de forma diferente. Então, até o trânsito em julgado, nós temos a prescrição da ação punitiva, que há previsão, num caso excepcional, da prescrição trienal por 3 anos. Mas na fase de execução após o trânsito em julgado, nós também temos um prazo de 5 anos, temos outras hipóteses de interrupção, mas não há previsão legal no que se refere à redução do prazo, né, o prazo trienal. Não se aplicaria após o trânsito em julgado da decisão. Então, apenas para registrar esse entendimento nosso, no sentido da inaplicabilidade do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873, no que se refere à prescrição da ação executória, né, do artigo 2º-A. Então, só para registrar esse entendimento, mas, como eu disse, formalmente nos autos em relação ao caso em análise, prevalece a manifestação do colega. É o parecer, senhor presidente. Alberto. Dando continuidade, senhor presidente, eu vou ser mais sucinto nesse, já que eu coloquei, mas aproveito a manifestação do Dr. G.K. Schneider, que eu também acompanhava, entendeu? Agora, nesse caso específico, como o anterior, realmente eu acho que se aplica a pressão intercorrente. Eu vou me deter um pouco mais aqui. No que se refere às alegações de violação da lei, analisando os autos, verifica que a publicação do acordo 1657/2017 ocorreu em 6 de 10 de 2017, mas não houve a juntada da certidão do trânsito em julgado, fato que não dotou o acordo de definitividade. Assim, até efetiva notificação do gestor, em 5 de novembro de 2020, passaram-se mais de 3 anos, o que faz incidir o Instituto de Prestação Intercorrente, previsto no referido dispositivo. E aí eu vou ler o dispositivo para nos auxiliar, quem sabe, a dirimir as diferenças. Incide a prescrição no procedimento administrativo, paralisado por mais de 3 anos,
pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício. Então, como não houve, como o julgamento considerado definitivo é com o trânsito em julgado, então, a meu ver, não houve o julgamento, né? Então, por isso que, nesse caso, ocorreu a pressão intercorrente na minha visão, tá? E, diante disso, eu proponho a vossas excelências, né, que decidam que, por reconhecer esse recurso de revisão como pedido de reconsideração, em atenção ao princípio da fungibilidade, dar provimento ao referido recurso, apresentado pelo senhor João Miguel da Silva, reconhecer a pressão preferida no Acórdão 1657/2017, julgar a extinção do processo, que é o 7041/2017, com análise de mérito, com base na súmula 1 de 2019, estando normativa, e a leitura da Lei 987, a Lei do Processo Administrativo, interpretada pelo STF. Encaminhar o FUNCONTAS para cumprimento do artigo 3º da Resolução Normativa 3 de 2019, da ciência ao senhor João Miguel da Silva, e a publicidade do presente acordo, acaso vossas excelências assim deliberem, para os fins de direito. É como eu proponho a decisão, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Ok. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Rosa. Eu gostaria de pedir vista do processo. Ok. Pedido de vista do processo relatado pelo conselheiro Alberto para a conselheira Rosa Albuquerque. Presidente, sem querer também ser invasivo, mas eu gostaria de antecipar também meu voto, né, até para tentar a gente aclarar um pouco a situação trazida pelo conselheiro Alberto, pelo procurador doutor Ricardo, né? Eu inicialmente fiquei também com aquela dúvida, haja vista que a ausência de certidão ela não impede o trânsito em julgado do ponto de vista material, né? Mas eu acompanhei no primeiro voto, conselheiro Alberto, tendo em vista que o nosso entendimento é que o trânsito em julgado somente ocorreria após a notificação pessoal do gestor, né? E não após a publicação no Diário Oficial. Então, de fato, há um hiato aí de 3 anos entre a publicação no Diário Oficial e a efetiva notificação do gestor para o exercício do direito recursal, né? A razão pela qual, nesse caso, eu, com base em fundamento diverso do trazido pelo conselheiro Alberto, eu o acompanhei, né, nesse ato entre a publicação e a notificação pessoal do gestor para o exercício do direito recursal. Então, com base nisso, eu acompanhei e eu gostaria de antecipar meu voto, com todas as vênias também a conselheira Rosa, no sentido de antecipar meu voto acompanhando o conselheiro Alberto. Ok. Então, o pedido de vista, o voto do conselheiro Rodrigo fica consignado, mas o pedido de vista, o processo passará para a conselheira Rosa para atender o pedido de vista dela. Com relação a Alberto, você continua com a palavra. Então, encerro a minha pauta por hoje, senhor presidente. Então, encerrado a pauta de hoje, eu queria fazer a todos os conselheiros, quem estava aqui eu entreguei o convite, mas o doutor Wagner Paes Cavalcante Filho, que foi eleito presidente da OAB, veio pessoalmente para convidar os conselheiros para sua posse amanhã, às 19 horas, no centro de convenção. Então, eu estou fazendo o que ele me pediu com relação a distribuir os convites, mas para que alguns conselheiros que não puderam estar aqui, estão no recesso, não estavam sabendo, eu estou querendo comunicar isso hoje a pedido do Wagner, que está assumindo a seccional de Alagoas da OAB. E a outra era com relação, doutor Ricardo,
não sei se eu tinha pedido o auxílio de Vossa Excelência no sentido de fazer um sorteio com relação a um processo que o conselheiro Rodrigo está se averbando se afastando do processo por razão de foro íntimo. Eu queria saber se Vossa Excelência preparou o sorteio. Está congelado tudo. Doutor Ricardo? Eu recebi realmente, antes da sessão, logo antes, o despacho, né, do conselheiro Rodrigo para tratar dessa redistribuição. De fato, a questão do sorteio não tinha ficado muito clara. Como é que Vossa Excelência deseja que seja feito? É em relação a todos os conselheiros? É em relação... todos os conselheiros, tirando só o conselheiro Rodrigo, o processo 8331 de 2021, do Instituto de Tecnologia e Informática de Informação do Estado e a Agência de Modernização de Gestão de Processo. Esse processo, originariamente, da relatoria do conselheiro Rodrigo, mas ele encaminhou essa solicitação à presidência para que a gente faça uma redistribuição desse processo por questões de foro íntimo. Então, se Vossa Excelência tivesse a possibilidade de, se tiver pronto os nomes dos outros conselheiros, aí a gente faria um sorteio, como a gente faz sempre, e sortearia. Se não tiver, a gente deixaria para a próxima sessão. Se Vossa Excelência desejar, eu posso fazer agora. Eu já estou com os nomes aqui: conselheiro Alberto, conselheira Raquel, conselheiro Ricardo, Sérgio Ricardo, né? Conselheiro Fernando Toledo, conselheira Cleide, conselheira Rosa, conselheiro presidente, eu acredito que não vai participar, não é isso? Claro, claro. E aí agora, haveria problema de fazer manualmente? Como é que seria manualmente, o processo? você bota aí faz manualmente como a gente sempre fez. Perfeito. Bom, então eu coloquei os nomes. Ricardo? Pois não, conselheiro? Conselheiro Anselmo. Eu estou por aí, não? Deixa eu ouvir o nome, desculpe a falha. Tá aqui, eu não sei se os senhores conseguem ver. Conselheiro Toledo, porque eu não vi, o áudio aqui está oscilando, está cortando um pouco, mas eu quero confirmar com o senhor, só isso. Eu anotei aqui conselheiro Fernando Toledo, conselheira Maria Cleide, conselheiro Anselmo, conselheira Rosa, conselheiro Sérgio Ricardo, conselheiro Alberto, conselheira Raquel. Obrigado, excelência. Okay. Eu vou fazer então aqui. Eu estarei também na próxima sessão, caso os senhores queiram que eu faça presencialmente, eu também não me oponho. Realmente eu não fui ao tribunal porque eu fiquei na dúvida se o plenário ia funcionar e o equipamento de casa, como eu utilizo com frequência, eu consigo lidar melhor com os problemas que a tecnologia traz, né? Mas se não houver nenhum problema, eu estou aqui já fazendo o sorteio aqui manual rapidamente para também... Talvez tenha faltado apenas o gabinete vago, né? O gabinete que era do conselheiro Cícero Amélio, né? Eu achei que faltou mesmo. Inclusive, eu colocaria o nome dele também. Eu não vi também o nome do conselheiro Fernando, não sei se foi colocado. Eu vou colocar então o nome do conselheiro Amélio também, conselheiro aposentado. Eu vou repetir novamente. Então, aqui eu tenho conselheiro Amélio, conselheiro Alberto, conselheira Raquel, conselheira Rosa. Eu coloquei mais curto, me perdoem a informalidade, pelo conselheiro Sérgio Ricardo, conselheiro Anselmo Brito, conselheira Maria Cleide e o conselheiro Fernando Toledo. Acho que agora fica... vou só dobrar aqui, fica tudo certinho. Vou só dobrá-los aqui para poder sortear. Vocês querem que eu chame alguém para sortear ou pode ser assim mesmo? Ricardo, pode ser você, Ricardo. Você mesmo, cara. Bom, então tem aqui os papéis todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não é isso? Porque aí o presidente excluído seria o 9º, correto? Exatamente. Então, estão todos aqui. Estão aqui na mão. Não, tem que tirar o do conselheiro Rodrigo. Seria o 7. Peraí. 1, 2... Mas é porque tem o conselheiro Amélio, né? O gabinete dele. Aí por isso que ficaram 8, não é isso?
Correto? 6 e 3, não. Tá certo. Tá certo, Ricardo, tá certo. Então, vamos lá. Sortear aqui. Peguei esse aqui, papel. Conseguem ver? Conselheiro Anselmo. Pronto. Então, o processo 8381 de 2021 passará, então, para a relatoria do conselheiro Anselmo. Obrigado, Ricardo. Vou deixar os papéis aqui, porque se precisar de novo, à disposição. Por nada, disponha, presidente. Obrigado. Então, dito isso, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros e o nosso representante do Ministério Público, doutor Ricardo. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Anselmo, pode falar. Como de praxe, eu queria só indagar aos integrantes da primeira Câmara se poderíamos começar logo em seguida, quando continuo com planos aqui internos, eu queria pelo menos dar as boas-vindas na sessão da primeira Câmara às vossas excelências. Pode ser, conselheira Rosa, conselheiro Rodrigo, conselheira Raquel, eu não sei se permanece o conselheiro Alberto, o conselheiro Sérgio, pode ser? Então tá. Agradeço, excelência. Obrigado, senhor presidente. Ok, gente. Então, declaro encerrada a sessão, em nome de Deus, convocando para a próxima sessão na terça-feira, no horário regimental. Tá? Um abraço, muita saúde e paz para todos.